Tal. Estamos aqui novamente com mais um tema interessante e muito importante sobre taoísmo e filosofia chinesa. Nesse caso, estamos falando a respeito do eixo espiritual, que é a maneira como eu chamo aquele nosso eixo central, né, nossa crença, nossa filosofia de vida, que direciona a nossa vida e que serve de refúgio contra os problemas do mundo. Hoje vivemos num mundo em grande transformação, em perpétua mudança. As transformações são rápidas, muitas vezes elas são inesperadas. Então é fundamental que nós tenhamos esse refúgio, essa filosofia de vida, para que você possa enfrentar as mudanças do mundo de uma forma mais tranquila e serena. Se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se, ajude nosso canal a crescer e deixe seu like, que é importante para dar relevância ao canal perante o YouTube e fazer essas informações chegarem a mais pessoas, né? Dê uma força para a gente nesse canal, e é um trabalho já de 30 anos já de divulgação do taoísmo e cultura chinesa, é um negócio muito difícil de ser feito, e que precisamos da ajuda de todos, da colaboração de todos. Então não se esqueça de dar o seu like e deixar o seu comentário, o que você achou daqui, desse tema, ou a sua experiência pessoal a respeito disso, o que você gostaria de ver nos outros vídeos. Fique à vontade para dar a sua opinião e transmitir o seu conhecimento também para nós. Isso é muito importante para o nosso trabalho também. Bom, a respeito do eixo espiritual em si, né, do eixo, eu coloco como uma filosofia de vida, alguma coisa que seja característica sua. Então é aquilo que é particular seu, é aquilo que lhe move para fazer as coisas. É onde você busca refúgio quando tem problemas. Parece uma coisa muito óbvia, mas nem todos possuem esse eixo central, né? Muitas vezes esse eixo ele é relacionado à religião, né? A religião é um sistema de crenças e de filosofias que orientam a vida das pessoas e que fazem mais fácil a caminhada em direção ao absoluto, em direção ao todo. E a religião muitas vezes é esse porto seguro, é esse eixo que ajuda as pessoas, né? Só precisamos tomar muito cuidado aqui a respeito do termo religião. Tem muito ocidental que tem problema com isso, que tem preconceito com relação a isso, e a própria ideia de religião perante os ocidentais é uma coisa muito limitada. Isso é uma coisa interessante. Se você for na Índia, se você for na China, no Japão, você vai ver que religião é uma coisa mais ampla. Não é uma coisa sectária, que você é isso, então você não pode fazer aquilo, e você é aquilo, você não pode fazer isso. Não é assim que funciona. A ideia é muito mais abrangente, é muito mais aberta no Oriente. Então o ocidental ele tem aquela visão muito limitada. Não tem filosofia oriental, só tem religião. Então quando você fala de taoísmo, você está falando de religião, não está falando de filosofia. O que obviamente é uma bobagem, isso não tem um fundamento. Se você pesquisar a história da China, a história do taoísmo, a história do taoísmo enquanto filosofia, enquanto religião, você vai ver que isso é muito diferente. Já falamos aqui algumas vezes a respeito disso. A religião taoísta começou por volta do século II com Zhang Daolin, né, que criou o primeiro sistema religioso taoísta, e nesses 700 anos antes de Zhang Daolin era uma filosofia de vida, uma filosofia que fazia parte das 100 escolas de pensamento que era vigente na China. É preciso tomar muito cuidado com isso. A religião para o ocidental é uma coisa muito limitante, é uma crença, muitos acham que é uma fantasia, é uma coisa dogmática, que você não tem lógica nenhuma, você só tem que acreditar e pronto, e você é obrigado a acreditar, senão você é punido, aquelas histórias todas, né? Então é um negócio muito limitante. Por isso, geralmente, eu me refiro a isso como filosofia de vida. Então a sua filosofia de vida pode ser o cristianismo, pode ser o budismo, pode ser o taoísmo.
Isso necessariamente é uma atitude religiosa? Não necessariamente. Né? Não necessariamente. Se bem que para mim religião é a sua filosofia de vida. Né? Utilizando a interpretação de Agostinho, de Santo Agostinho, de que a palavra religião está ligado a religare, que é religar, né, com o absoluto, com outras vibrações. Então, nesse caso, a sua filosofia de vida é a sua religião, é aquilo que te liga ao mundo e que te liga com o além do mundo. Todos temos essa crença, todos temos uma filosofia de um jeito ou de outro, nós temos alguma filosofia ali beirando ali a sua vida. Né? O ateu, por exemplo, a religião dele é a ciência. É lá que ele vai buscar conforto, que vai buscar argumentos, que vai buscar material para poder lidar com os problemas do dia a dia, com os problemas do mundo. Então todos temos que ter essa filosofia de vida, essa conotação, esse eixo, o eixo. Né? A ideia de eixo, eu gosto de usar esse termo, porque o eixo é aquilo que está fixo, enquanto outras coisas giram ao seu redor. Então, quando você tem um eixo, ele está ali fixo. Então, quando o mundo gira, quando o mundo vira de cabeça para baixo, quando você tem todos os problemas do cotidiano, o eixo está ali. Então, é para ele que você tem que correr. Né? Então, esse eixo, ele é a sua filosofia de vida, a sua filosofia básica. É ali que você vai encontrar o respaldo de todos esses acontecimentos do mundo. Isso pode ser feito de diversas maneiras. Você pode utilizar o cristianismo como sua filosofia de vida, o budismo, você pode usar o taoísmo, você pode utilizar também conceitos do budismo, do cristianismo, né? Embora eu ache que é perigoso você misturar muitas coisas. Precisa tomar cuidado com isso. Tá? Precisa tomar cuidado com isso. Quanto mais assim dentro de uma única filosofia for o seu eixo, mais forte ela será. Isso é uma coisa bastante importante para se ver. Eu lido muito com pessoal esotérico, né? E tenho muitos trabalhos, tem um outro canal aqui, Vídeo Longevidade, que trata bastante a respeito disso. E o que acontece? A gente vê muitas vezes os esotéricos, ele pula de um lado para o outro, e hoje ele está vendo uma cerimônia Wicca, amanhã ele está num templo budista, e depois da manhã ele está fazendo um ritual do candomblé, e depois ele está fazendo... você entendeu? Ele está pulando para lá e para cá. Precisa ter cuidado com isso. Você tem um eixo. Qual que é o seu eixo? Se você fica pulando simplesmente para lá e para cá, e você não tem um para chamar de seu, um eixo para chamar de seu, você está que nem aquele urso do Pica-Pau. A verdade é essa. Então você pode pesquisar quantas filosofias você quiser, você pode pesquisar religiões, você pode pesquisar o que você quiser, desde que você tenha o seu eixo central. Por exemplo, eu estudei já espiritismo, frequentei Umbanda durante muitos anos, visitei templos budistas, conversei com budistas, estudei budismo de várias linhagens diferentes, mas eu sou taoísta. O meu eixo é taoísta, né? O meu eixo é o taoísmo. Então o que acontece? Eu posso olhar de tudo, eu vou cruzar referências, eu vou usar como base o taoísmo. Compreende? Se você tiver um eixo básico seu, você pode tentar fazer de tudo, você pode procurar, né, a verdade onde quer que ela esteja, mas você tem que ter o seu eixo. Quem é você? Né? Quem é você? Como você se define? Existe gente que se define como espiritualista, o que eu acho uma coisa extremamente perigosa, porque espiritualista é tudo, né? E o que é tudo geralmente é nada, porque você não tem uma base, não tem um fundamento. Porque quando a coisa fica complicada, quando você tem uma crise, tipo essa pandemia dos infernos,
Quando você tem uma crise dessas, é que você sabe se você tem uma boa filosofia ou não, se você tem um eixo firme ou não. Porque a hora que a coisa fica preta, a hora que você não tem para onde ir, a hora que você não tem o que fazer, é nesse eixo que você encontra a serenidade, a tranquilidade, inclusive para lidar com esses problemas. Né? Se você se desespera, é aquela história de entrar em pânico quando o navio está afundando ou quando tem um incêndio. Né? Quem entra em pânico geralmente morre, porque não vai conseguir pensar. Você precisa pensar para encontrar uma saída, pensar para encontrar uma alternativa. Então, esta razão fria, esta razão serena, você encontra no seu eixo. A sua filosofia de base é o seu eixo, é para lá que você vai correr. Né? Com conceitos básicos, não são coisas elaboradas, conceitos básicos. Tive uma paciente uma vez, quando eu tive em consultório, e ela estava desencantada com o espiritismo e tal, e não sei o que, e não queria mais atuar nisso, não queria mais estudar e queria fazer outra coisa. Eu falei, tá, ok. Conversando com ela, eu percebi que o que incomodava ela eram as pessoas do lugar que ela frequentava. Que ela tinha problemas, tinha atritos, tinha uma série de complicações ali. E eu chamei a atenção dela para esse fato. O problema não era o espiritismo, mas as pessoas que estavam naquele lugar. Então o que eu aconselhei para ela naquele momento? Retorne às bases. Vai ler o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o evangelho do espiritismo, os livros do Kardec e correlatos, que são as bases, né? Os fundamentos. Sempre que você tiver um problema, você tem que ir nos seus fundamentos. E aí o resultado é que ela ficou muito feliz. Tempos depois ela retornou ao espiritismo com força total, porque aquele era o eixo dela. Eu percebi que aquele era o eixo dela. Então você não pode se deixar levar pelas pessoas. Pessoas são pessoas. Não importa a religião, a filosofia, a política, o país em que vive, a língua que fale. As pessoas são pessoas. Então você tem que ter como base ideias, conceitos, filosofia de vida. Essa é a base. A partir do momento em que ela retorna à sua base, ao seu conhecimento, ela consegue lidar com esse problema das pessoas em volta dela. E foi o que aconteceu. Tempos depois eu encontrei com ela e ela estava feliz da vida, tinha retomado os trabalhos, os estudos dela e tinha se reencontrado. Né? Porque o eixo dela era o espiritismo. Essa era a sua filosofia de vida. Então é fundamental, é básico que você saiba qual é a sua. Qual é a sua agora? Você é o quê? Né? Você é espiritualista? Ok. Você tem os preceitos de Buda, você gosta do Evangelho de Cristo, você tem algumas coisas, mas para onde você corre quando você tem problema? É isso que você tem que ver. Como é que você junta isso? Então quem é você? Qual que é a sua filosofia base? Essa filosofia base tem que ferramentas? Ela tem meditação? Ela tem alguma oração? Existe alguma atividade, alguma técnica que favoreça a você desenvolver esses conhecimentos de base? Isso é muito importante também, porque palavras são palavras. E muitas vezes as palavras elas não são suficientes para te retornar a calma, a tranquilidade, a serenidade. Então é interessante que a sua filosofia de vida também tenha algumas técnicas práticas, algumas coisas, né, de visualização, de mentalização, alguma coisa que possa te trazer para a tranquilidade de novo. Então, vamos recapitular. O eixo, né, o eixo espiritual ou o eixo, é a nossa filosofia, nossa crença básica, nossa filosofia de vida. Aquilo que nos norteia e que é uma expressão do nosso próprio ser. Isso tem que ser encontrado. Quem é você, do que se trata. Né? Eu durante muito tempo estudei budismo, aí eu descobri que eu já era taoísta e não sabia. Então eu assumi que eu sou taoísta e me aprofundei no taoísmo. Então você precisa descobrir quem é você. Não importa que filosofia, o que você siga.
desde que você tenha esse eixo bem claro na sua cabeça. Né? Porque na hora que houver uma tempestade no mundo, quando o mundo virar de cabeça para baixo, você não vai ter tempo de ficar procurando, você não vai ter tempo de ficar tentando se orientar, você já tem que ter uma direção. Então essa bússola é o seu eixo, você tem que retornar para ele. Então você tem que ter isso muito claro na sua mente. Quem é você, do que se trata. É uma coisa também de autodescoberta, tem muita gente que não tem essa ideia. Tem muita gente, como eu falei, que pula daqui para lá, daqui para lá, daqui para lá, de lá para cá, e acaba não sabendo para onde que ela realmente aponta. E aí a hora que a coisa fica complicada no mundo, ela se perde, ela não sabe o que fazer. Né? Vocês veem na pandemia, grande número de casos de separação, de divórcio, de depressão, suicídio, toque, né, transtorno obsessivo compulsivo. Existe uma série de problemas que ficaram ligados a isso. Né? Muitas vezes a pessoa perdeu o seu centro. Basicamente isso. A pessoa perdeu o seu centro. Então é importante que você tenha esse centro, esse eixo, bem claro na sua mente, na sua cabeça. Bem claro. Porque a hora que a coisa ficar complicada, você não tem que pensar. Tá? Porque você não vai conseguir pensar. Vocês veem que em todos os lugares, hotéis, teatros, cinema, navios de cruzeiro, você tem sempre um mapa com rotas de fuga. Ok? Por quê? Porque você não tem como pensar, você não tem como descobrir qual que é o caminho quando acontece um incêndio ou uma calamidade. Você tem que ter um mapa já com essa rota de fuga. Então esse eixo central seu, ele tem que estar ali claramente definido para que você possa correr até ele sempre que você precisar. Ele tem que ser realmente o seu eixo. Então você pode fazer quantos estudos você quiser, de quantas filosofias, religiões, o que você quiser, desde que você tenha um eixo central, senão você se perde. É muito fácil você se perder. Por outro lado, também fuja dos sectaristas que falam: estude só isso, não leia coisas de outros lugares, não frequente outros lugares, não assista palestras, não faça cursos, não faça nada que não seja disso aqui. Tá? Porque você vai ter problemas psicológicos, ou você vai para o inferno, ou você vai romper chakra, ou você vai fazer qualquer absurdo desse daí. Tá? Isso daí também é uma coisa que está errado. O seu centro, ele tem que ser uma coisa dinâmica, ele tem que ser uma coisa que venha do seu coração, não que seja uma obrigação. Né? Não que seja uma obrigação. Então você tem que ter isso saindo do seu coração. Isso é a coisa mais importante. Não é uma coisa imposta. Você tem que ter amor por isso. Né? É uma palavra que é difícil de utilizar assim, mas eu acho que é bem adequada. Então você tem que ter um sentimento com relação a isso. Isso tem que sair do seu coração. Porque se for algo artificial, na hora do problema mesmo, você também não vai conseguir voltar para isso na velocidade que é necessário. Compreende? Então comece a fazer uma autoanálise. Descubra qual que é o seu eixo. O que te motiva. O que te dá tranquilidade, o que te dá serenidade, o que te dá segurança. E a partir daí você pode se aperfeiçoar dentro desse sistema, dentro desse eixo. Quanto mais você se aperfeiçoar, quanto mais você se enraizar nesse eixo, mais fácil vai ser aguentar o tumulto do mundo. Né? O mundo gira, o mundo bate e vira, e você está sereno no seu centro. Você percebe que a coisa está complicada, você corre para o seu centro. Então isso é uma coisa muito importante, que eu tenho certeza que vai melhorar muito a qualidade de vida sua e a sua capacidade de ajudar as outras pessoas. Né? Como eu já disse em outros vídeos, se você não está bem, você não consegue ajudar ninguém. Então, você quer mudar o mundo? Comece mudando você mesmo. Ok? Eu acho que é isso que a gente tinha para decidir. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário e partilhar o nosso canal com seus amigos e fazer essa mensagem chegar a várias pessoas.
Fiquem bem, saúde e longevidade.